Eu volto a conversar com a Jussara Soares. Jussara, a Thaisa nos lembrou, então, a gente teve aquela reunião no Supremo, aquela sessão no Supremo, que ia definir as regras para a escolha do responsável pelo mandato tampão lá no governo do Rio. Veio o ministro Flávio Dino e pediu vista, dizendo que tinha que analisar o acórdão do julgamento. Já temos esse acórdão, já temos a decisão do ministro? Ainda não, Márcio, e também não há nem previsão dele retomar esse voto dele. Quando o ministro Flávio Dino, ele paralisou o julgamento com o pedido de vista, ele alegou o seguinte: olha, é preciso entender qual foi o acórdão lá do TSE, o que os ministros do Tribunal Superior Eleitoral decidiram. E ontem foi publicado esse acórdão em que fica claro que o entendimento do TSE é que a cassação de Cláudio Castro, ela não foi válida, porque ele havia renunciado antes da cassação. Portanto, agora, Márcio, diante desse esclarecimento no acórdão, o ministro Flávio Dino, ele vai avaliar esse acórdão e, segundo apurei, vai rever, inclusive, a fita, né? Olha, eu falando a fita, né? Bem antiga. A gravação das imagens daquele dia, de como foi aquela sessão. E ele vai analisar isso para verificar e aí sim dar o seu voto. Neste momento, Márcio, como é que está a votação sobre como será a eleição no Rio de Janeiro? Tem um voto para a eleição direta, ou seja, a população votando para decidir quem será o próximo governador diante desse vácuo no poder no governo do Rio de Janeiro. Por outro lado, já tem os votos dos ministros Fux, Mendonça, André Mendonça, Cássio Nunes Marques e também da ministra Carmen Lúcia, para que seja uma eleição indireta, ou seja, para que realmente assuma ali o presidente da Alerj, Douglas Ruas. Este é o impasse. Agora vem a expectativa sobre esse voto de Dino. Ele tem, Márcio, a partir do dia que ele pediu vista, ele tem 90 dias. Então, por mais que tenha sido publicado o acórdão, ele pode usar todo esse prazo. E aí, quando esse prazo vencer lá para julho, aí sim vai ter tempo hábil para fazer uma eleição, caso se fique configurado ser uma eleição direta. Então, são esses os impasses. Aqui, a decisão do ministro Cristiano Zanin hoje foi no sentido de manter o presidente do Tribunal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, como governador. A ver qual vai ser aí o tempo que o ministro Flávio Dino para fazer a análise desse acórdão e, como eu disse, também da própria votação lá no Tribunal Superior Eleitoral.